Somente os verdadeiros cristãos fazem boas obras. Somente os verdadeiros cristãos fazem boas obras. Meus irmãos, hoje nós vamos refletir sobre o texto bastante conhecido, em especial do meio reformado, Efésios capítulo 2, onde vai retratar para a gente, está registrado a maneira pela qual Deus salva pecadores. E nós podemos entender que existem centenas, de religiões no mundo. Nós temos o islamismo, temos o budismo, tem o romanismo, tem o espiritismo, tem várias religiões espalhadas ao redor do mundo. Todavia, nós podemos classificá-las em duas grandes áreas. Você tem a religião falsa e a religião verdadeira. Dentre todas essas religiões e entre o cristianismo, nós vamos ver uma grande diferença entre elas. Porque todas as religiões, elas indicam para a gente um meio de salvação. O meio de nós alcançarmos aquilo que é transcendente. O meio de nós alcançarmos a plenitude da nossa alma, a vida eterna ou estado de gozo. Todavia, meus irmãos, todas as religiões fracassam miseravelmente, porque todas elas apontam para que esse meio de salvação seja realizado através do esforço humano. Todo sistema religioso apresenta ou possui meio de salvação. E normalmente é através das boas obras que as pessoas realizam. Se você quer ter uma vida melhor no futuro, você tem que praticar boas obras hoje, vai dizer o Espiritismo. Aquele que acredita na reencarnação, se você quiser ter uma boa reencarnação, amanhã você tem que fazer boas obras hoje para reencarnar posteriormente num corpo melhor ou numa vida melhor. É o meio de redenção que eles encontram através da prática das boas obras. Se você observar dentro do romanismo, o catolicismo romano, você coopera com a sua participação na salvação da sua alma. Deus faz a parte dele, mas você também tem que fazer a sua, vai dizer o romanismo, o catolicismo romano. Por isso, a grande ênfase na santificação, na prática de boas obras. Meus irmãos, mas todas essas religiões, elas não são o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz claramente que Ele opera em nosso favor, que a salvação é uma graça de Deus, é um dom de Deus que nós recebemos gratuitamente mediante a fé em Cristo Jesus. Apenas, meus irmãos, duas religiões, a verdadeira e as falsas. As boas obras, meus irmãos, elas são praticadas primeiramente para quem? Normalmente quando se fala de boas obras, a gente pensa logo em caridade, em ajudar o próximo, em demonstrar amor, em de alguma forma apoiar aqueles que estão ao nosso redor. É dar pão ao faminto, cobrir aquele que está desamparado ou sem abrigo. Mas, meus irmãos, as boas obras devem ser entendidas que elas são boas obras para diante de Deus. É Deus quem diz que a obra é boa ou não é boa. Embora as pessoas possam favorecer umas às outras, possam acolher umas às outras, possam dedicar tempo, atenção e cuidado, quem vai dizer que essa obra é boa ou não é o próprio Deus. Por isso que nós vamos observar hoje, através da carta aos Efésios, capítulo 2, que somente aqueles que são transformados pelo poder de Deus podem verdadeiramente fazer boas obras. Dentro da perspectiva bíblica e reformada, a doutrina da salvação, meus irmãos, não é um fim em si mesma. Nós somos salvos para as boas obras. Nos adentrando propriamente no texto que nós ouvimos, o apóstolo Paulo plantou essa igreja em Éfeso em sua terceira viagem missionária e passou ali naquela região por volta de 3 anos, fazendo a plantação desta igreja. A igreja de Éfeso, ela influenciou toda a região ao seu redor. O apóstolo Paulo ficou aproximadamente 2 anos pregando diariamente na escola de Tirano. E assim o evangelho se espalhou naquela região.
Quando ele estava na prisão, já posteriormente, ele escreve a carta aos Efésios e também a carta aos Colossenses, Filipenses e a Filemão. Por isso que nós entendemos que a carta aos Efésios era uma carta da prisão e que o apóstolo Paulo estava preso quando ele a escreveu. E ele escreveu para os crentes, em sua maioria não judeus. Por isso ele vai, primeiramente, mostrar o plano de Deus para a salvação na eternidade, no capítulo 1, como que Deus, desde toda a eternidade, estabeleceu o plano da redenção, escolhendo aqueles que Ele quis para a vida eterna e fazendo com que todas as coisas culminassem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que o Deus, o Pai, deu aos eleitos a Cristo Jesus e Ele os comprou com o seu sangue. Nós vemos isso no capítulo anterior, o plano de Deus para a salvação na eternidade, glorificando a Cristo Jesus como a pedra fundamental da sua igreja e de todas as coisas. Já no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo vai nos apresentar como aquele plano eterno da salvação vai ser realizado no tempo presente. Então, no capítulo 1, ele está falando sobre da eternidade, como que Deus planejou a nossa salvação, e no capítulo de número 2, ele vai aplicar essa salvação na nossa vida, como que isso se dá. Por isso que a frase principal do verso 1 até o verso 10 é andar. Antes nós andávamos segundo o curso deste mundo, agora nós andamos na prática das boas obras, porque nós éramos inimigos de Deus por natureza, e uma vez que Ele nos alcançou com o seu Evangelho, quando a sua graça veio ao nosso favor, Ele nos transformou para andarmos nas práticas das boas obras. Por isso que a palavra andar aqui, ela é fundamental para que nós possamos entender todo o contexto. O propósito, meus irmãos, do apóstolo Paulo é levar a igreja à prática das boas obras com o entendimento correto da sua salvação. O entendimento correto de como nós fomos salvos vai influenciar a nossa maneira de viver e a prática das boas obras. Por isso, o primeiro ponto que eu quero destacar com os irmãos se encontra no verso 1 ao verso de número 3, que era como nós andávamos, quem éramos, antes de sermos alcançados pelo poder de Deus. O que você pode entender também como a completa ou total depravação humana. Ele vai se dirigir à igreja dizendo, do verso 1 ao verso 3, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira de Deus, como também os demais. Veja, meus irmãos, a grande ênfase, tudo aqui está no passado. Vocês éramos, nós andávamos, essa era a nossa maneira de viver. Éramos por natureza filhos da ira de Deus. O estado em que nós encontramos no passado, meus irmãos, era um estado de morte espiritual. Nós não desejávamos a Deus, não tínhamos prazer na igreja, não tínhamos prazer na palavra de Deus, vida de oração para a gente não fazia sentido algum, porque a única coisa que parece para o não cristão quando ele ora é que ele está falando com a parede, por isso que para ele não faz sentido, ele está morto para Deus, ele não está vivo, por isso que ele não vê sentido na vida espiritual. A culpa da morte está sobre o homem, as suas transgressões, os seus pecados. Sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas veja que antes dessa vida nos alcançar, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Do verso 2 e o verso 3 vai mostrar como nós andávamos no passado. Ele vai dizer que nós andávamos segundo o curso deste mundo. Sabe quando o filho vai dizer para o pai ou para a mãe que ele quer ir para determinado lugar porque todo mundo vai? Ele está seguindo o curso do mundo, todo mundo faz, então por que eu não posso fazer?
É o curso desse mundo, é o espírito desse mundo. Ele concorda com aquilo que todos falam. Ele concorda com ideologia de gênero. Ele concorda com casamento homossexual. Ele concorda com princípios e valores da família distorcido, porque ele está andando de acordo com os valores deste mundo, que não é os valores do reino de Deus. Então ele anda segundo o curso deste mundo. E para onde que o mundo caminha, meus irmãos? O mundo caminha para o abismo, o mundo caminha para o inferno. E nós andávamos neste caminho. Ele vai dizer ainda, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós não somos diferentes naturalmente daqueles que andam longe do Senhor. A Bíblia vai nos dizer aqui que nós somos por natureza filhos da ira de Deus. Se os irmãos se lembrarem, no Evangelho segundo João, capítulo de número 3, nos diz que aquele que tem um filho tem a vida, mas quem não tem um filho, a ira de Deus permanece sobre ele, porque ele já nasce debaixo da ira e da maldição de Deus. Ele anda segundo o príncipe deste mundo, ele anda segundo as vontades do seu próprio coração. Aqui nós vemos, meus irmãos, 3 influências sobre a vida do homem natural: o curso do mundo, o príncipe da potestade do ar e segundo as paixões da sua carne. Aquilo que todo mundo faz, a operação do erro, do maligno e também a sua própria vontade, o seu próprio coração. Se os irmãos se lembrarem do Jardim do Éden, quando Eva, ela estava no diálogo com a serpente, qual foi a voz que ela ouviu para cometer o pecado contra o Senhor? Ela ouviu a voz do diabo. O Senhor disse que você não morrerá? Certamente você não morrerá. Ela deu ouvidos à voz do diabo. Ela foi influenciada pelo inimigo de sua alma. No jardim, meus irmãos, do Éden, todos nós tornamo-nos mais amigos do mundo dos prazeres e do próprio inimigo de Deus do que do próprio Deus. Por isso que naturalmente nós somos assim. Nós andamos também segundo a vontade da nossa carne. Veja o verso 3, entre eles também nós todos andamos no passado, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira de Deus. Aqui, meus irmãos, havia uma impossibilidade de agradar a Deus. É por natureza filho da ira. Observe então o porquê que o não cristão, ele é impossível para ele fazer boas obras diante de Deus. Pode ser boa para o seu próximo, mas não para Deus. Porque naturalmente ele é inimigo de Deus. Ele é alvo da ira e do furor do Senhor. Para Deus é como aquele vale de ossos secos, o livro do profeta Ezequiel. Eles estão mortos para Deus. Sendo assim, meus irmãos, o que a humanidade, ou o que as pessoas precisam fazer para serem condenadas ao inferno? Absolutamente nada. Porque ela é por natureza filha da ira de Deus. Se a pessoa nascer talvez com alguma deficiência física, de se locomover, a pessoa está presa numa cadeira de roda o resto da vida, nunca foi para balada, nunca usou droga, nunca fez aquilo que socialmente é entendido como errado. Se ela não se converter dos seus pecados, se o Espírito Santo não atuar no seu coração, o fim eterno de uma pessoa como esta é o tormento eterno, é a morte eterna, porque ela é por natureza filha da ira de Deus. Porque não há, meus irmãos, algo em nós naturalmente que possa agradar a Deus. Você pode ter boa intenção, você pode tentar fazer as coisas pela sua própria força, você pode tentar ajudar, que naturalmente você é filho da ira de Deus. Você não pode esquecer quem você era sem a ação do Espírito Santo na sua vida.
quem você realmente é sem Deus. Uma pessoa egoísta, uma pessoa avarenta, uma pessoa que manipula as outras, só para fazer a sua própria vontade. Assim somos todos nós, afastados da presença do Senhor. Sem Deus, naturalmente, nós vamos a passos largos para o inferno, como toda a humanidade. Todas as pessoas entregues às suas vontades é escrava do diabo e do mundo. O cenário, meus irmãos, pintado nesse primeiro quadro para nós, é um cenário de horror, daqueles que andam longe do Senhor, que não foram transformados pelo poder do Espírito Santo. Diante desse cenário, onde tudo está perdido, onde tudo caminhava para a destruição, onde tudo estava indo para o inferno, nós encontramos no verso 4, o que pode fazer com que andávamos mudar para agora nós não andamos? O que pode mudar isso? Nós encontramos no verso de número 4. Observe, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Observe o cenário, meus irmãos, todo mundo indo para o inferno, todo mundo condenado, todo mundo debaixo do juízo de Deus. E o que isso pode mudar? Como que isso pode acontecer? No verso 4, mas Deus sendo rico em misericórdia. Qual que é a razão dele agir assim? Por causa do seu grande amor com que nos amou, mesmo estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Dr. Martin Lloyd Jones diz aqui sobre os mais de Deus. Glorioso mais de Deus, porque estávamos caminhando para o inferno, para a destruição, mas Deus entrou na nossa história. Ele nos alcançou com o seu grande e inefável amor. A salvação, meus irmãos, então nós podemos ver aqui através da Bíblia Sagrada, ela começa com Deus, mas Deus sendo rico em misericórdia. A natureza da nossa redenção está nas misericórdias e no amor de Deus. Quando você se depara com alguém em estado talvez lamentável, que o pecado afugentou não apenas o seu coração, mas acabou com a sua vida. Pessoas que perderam tudo por causa da sua entrega aos seus pecados. Por causa da prostituição, por causa do consumo de drogas, ela perdeu tudo, ela perdeu família, ela perdeu amigos, ela se perde tudo. Qual que é a sua diferença com essa pessoa? Naturalmente, sabe qual é? Nenhuma. Se não fosse o amor de Deus, se não fosse a graça de Deus ter nos alcançado, meus irmãos, nós seríamos como qualquer outro por aí. Qualquer outro que se prostitui, qualquer outro que se droga, nós seríamos como qualquer um deles. Por quê? Porque naturalmente somos iguais. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus ter nos alcançado, meus irmãos, certamente estaríamos perdidos como todo mundo se encontra. E aqui mais uma vez ele reforça isso no verso 5, quando ele diz, estando nós mortos nas nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Veja a ênfase em dizer, nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. Veja que a ação aqui, meus irmãos, é de Deus em nosso favor. É Ele quem nos dá vida. Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. E Deus mudou a nossa condição. Veja que de inimigo de Deus, no verso de número 6, ele diz, juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Veja o que fez com que nós saíssemos da condição de filhos da ira, para agora estarmos assentados com Cristo nas regiões celestiais. É o amor e a misericórdia de Deus. Deus nos escolheu não porque somos melhores do que os outros. Por isso, meus irmãos, que não há condições nenhuma na vida cristã, espaço para o orgulho, para a soberba. Porque naturalmente somos como todo mundo. Se não é a graça de Deus, o amor de Deus,
estaríamos todos perdidos. Se você se lembrar da história do filho pródigo, quando ele retorna à casa do seu pai, em que o seu irmão manifesta os ciúmes ali, porque está fazendo uma festa para aquele que outrora tinha saído, o pai vira para ele e diz: o seu irmão estava morto, mas agora ele está vivo. Meus irmãos, esta é a nossa condição agora diante de Deus. Deus fez por mim e por você aquilo que ninguém mais pode fazer. Ele nos deu a salvação da nossa alma. Veja que a linguagem aqui é uma linguagem espiritual. A causa da nossa salvação não está em nós mesmos, mas no próprio ser, no ser de Deus e nos seus atributos. A salvação, meus irmãos, da nossa alma, ela tem um objetivo bastante claro. Porque talvez você pense assim: beleza, Deus me salvou, a ação é dele, então agora estou tranquilo, vou viver minha vida comum normalmente. O que ele exige de mim é que eu vou para a igreja aos domingos, preste o culto e está tudo certo. Mas observe que Deus nos salvou com um objetivo específico. Do verso 7 ao verso de número 10, nós vamos ver o para que Deus nos salvou. E nos diz assim: Deus fez isso para, veja aí, a razão, mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criada em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então observe, meus irmãos, a partir do verso 7 nós vemos o para que Deus nos salvou. E primeiramente para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça para conosco. Ou seja, qual que é o objetivo fundamental da nossa redenção, da salvação que nos alcançou? A glória do próprio Deus, para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Ou seja, nós somos salvos para a glória de Deus. Mas não apenas isso, mas também somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, que ele mesmo preparou de antemão para que andássemos nela. Ou seja, somos salvos para a glória de Deus, mas também em serviço para as boas obras, para a obediência à sua vontade, para que possamos andar de acordo com o seu querer. E mais uma vez, nesse mesmo bloco, ele enfatiza mais uma vez: não é por causa das boas obras que vocês são salvos, mas é para elas que vocês são salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus, nós recebemos isso pela fé, e isso é um dom, meus irmãos. A salvação, a fé é um presente que Deus nos dá. Portanto, entendemos que o principal motivo da nossa redenção é a glória de Deus e o bem das pessoas que estão ao nosso redor. Se você ainda se lembrar do vale de ossos secos, aquele vale que estava sequíssimo, que pela palavra do Senhor tornou a viver, ele se tornou um grande exército, um exército poderoso diante de Deus. A pergunta que eu faço é: será que realmente somos o exército poderoso de boas obras? E meus irmãos, entenda aqui que boas obras é praticadas por aqueles que foram transformados pelo poder de Deus, que agora vão viver em obediência à sua vontade revelada, que uma vez que o Espírito Santo transformou o nosso coração, agora vamos ter prazer na lei do Senhor, e na sua lei vamos querer meditar de dia e de noite, porque agora estamos vivos para Deus, agora a lei do Senhor é preciosa para nós, agora nós vamos ter prazer em ajudar e amar as pessoas, porque o Espírito Santo operou no nosso coração, nos selando para a vida eterna. Por isso, meus irmãos, devemos entender que afastados do Senhor nós somos como qualquer outra pessoa. Mas por causa do amor de Deus em nos transformar e nos chamar para a vida eterna, Ele nos fez assim para a glória do seu nome.
e para o bem daqueles que estão ao nosso redor. Por isso, nós não devemos esquecer quem nós éramos, o que nós fazíamos, o que Deus fez em nosso favor e o nosso dever agora adiante para com Ele. Temos então, meus irmãos, algumas considerações finais. Todo e qualquer orgulho ou arrogância é completamente oposto ao Evangelho da graça de Deus. A soberba, a arrogância, como já foi dito, ela não pode fazer parte da vida cristã, porque ela é de natureza contrária ao Evangelho do nosso Deus. Se você verdadeiramente foi salvo por Deus, necessariamente você deve estar praticando boas obras. Esse é o sinal daquele que realmente foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. Como é que você sabe que a pessoa que está sentada ao seu lado é um verdadeiro cristão? Se a sua esposa, seu esposo, seus filhos realmente temem a Deus. É se eles realmente obedecem ao Senhor. Esse é um sinal de vida no coração daqueles que foram regenerados. Se nós, meus irmãos, não estamos empenhados em obedecer a Deus, é um sinal de que ainda não fomos salvos pelo poder e pela graça do Senhor. Todavia, se você que hoje aqui está me ouvindo, entende que ainda está andando no curso desse mundo, sendo influenciado pelas coisas desse mundo, há esperança, como nós ouvimos na liturgia de hoje. O Senhor está perto daqueles que o invocam. Deus pode perdoar e dar vida eterna, e somente Ele pode fazer isso. Em suma, meus irmãos, sabe quem é que pode verdadeiramente te ajudar? É aquele que habita nos céus e que tem todo o poder sobre o céu e sobre a terra. Ele é quem pode te ajudar. Ele é quem pode te dar vida. Ele pode dar esperança. Ele pode trazer alegria ao coração. Ele pode fazer o cenário de trevas, como nós acabamos de ouvir, ser um cenário de glória para o nome dEle. Somente Ele pode fazer isso. Você venha orar nessa manhã pedindo: Senhor, perdoe o meu pecado. Que a salvação que foi planejada desde toda a eternidade esteja presente no meu coração. Sonde, meus irmãos, os seus comportamentos, para ver se realmente está andando nos caminhos do Senhor. Veja que o andar do cristão ele deve ser diferente. Na sua vida, necessariamente tem que ter um antes e depois. Antes, sem Deus, eu era assim. Eu vivia para fazer a minha vontade. Agora, com Deus, eu vivo para fazer a vontade dEle. Porque Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. A quem realmente nós estamos obedecendo? Para quem realmente nós estamos vivendo? Não somos salvos, meus irmãos, por fazer boas coisas, mas para fazermos boas coisas. Nós encontramos, meus irmãos, força, alegria para servir a Deus e amar as pessoas somente quando somos transformados pela ação do Espírito Santo. Que essa graça esteja sobre todos nós. Que nós venhamos receber a bênção do Senhor diariamente, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que a sua palavra verdadeiramente frutifique no nosso coração.